Olá pessoal, eu sou a professora Érica e hoje nós vamos falar sobre pontuação. Eu sugiro que vocês acompanhem o vídeo de hoje com o material escrito que vocês têm disponível, seja pelo Blackboard, seja por e-mail, ok? Então, vamos começar falando sobre o uso da vírgula. Então, antes da gente começar a falar sobre a vírgula, é importante que a gente relembre, alguns conceitos importantes de análise sintática. Vocês vão observar que a vírgula ela serve para organizar sintaticamente uma oração. Isso significa que se a oração já estiver organizada, não há por que usar vírgula. Então, o que eu estou chamando aqui de ordem sintática? O que eu estou chamando de ordem sintática? Vocês vão observar que a ordem canônica da língua portuguesa, a ordem mais comum, mais utilizada na língua portuguesa, é a ordem SVO. Nós chamamos aí de sujeito, verbo, objeto. Então, essa é a ordem direta, essa é a ordem canônica. Então, na ordem direta, não se usa vírgula. Então, quando que nós vamos usar vírgula? Nós vamos usar vírgula quando houver ou uma inversão sintática, ou seja, quando alterarmos a ordem desses elementos, ou quando houver uma inserção sintática, ou seja, quando a gente acrescentar uma função sintática, a gente acrescentar um elemento sintático que não estiver presente na ordem direta. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro aqui. Ordem direta, sujeito, verbo, objeto. A oração, eu comprei uma casa. Eu comprei a casa. Então, ordem direta. Na ordem direta, não se usa vírgula. Agora, se eu inverter essa ordem, então, a casa, vírgula, eu a comprei. Então, observem que o objeto, que geralmente fica no final da oração, veio para o começo. Então, essa vírgula se justifica pelo deslocamento do objeto. Então, isso é o que nós chamamos de inversão sintática. Ou quando houver um acréscimo também. Então, se eu disser, eu, moradora de Brasília, comprei uma casa. Então, moradora de Brasília, que nós chamamos de aposto, ele está fazendo uma referência a um termo anteriormente mencionado. Então, esse aposto, ele não fazia parte da ordem, ele não faz parte da ordem canônica. Portanto, nós temos que isolar por vírgula, ok? O que eu estou chamando de isolar aqui? Colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois. Então, moradora de Brasília vem entre vírgulas porque é um aposto, Ele não fazia parte da ordem natural. Então, houve uma inserção de um elemento sintático, ok? Então, boa parte das regras de vírgula se resumem nisso, nessa lógica. Ou a inversão sintática ou um acréscimo de uma função sintática, tá? Então, vamos ver os casos específicos a partir de agora, acompanhando aí por meio do material que vocês já receberam. Então, vamos observar, em primeiro lugar, nós temos aí a vírgula serve para separar enumerações de termos que possuem a mesma função sintática. Então, quando o termo tiver a mesma função sintática, nós vamos isolar por vírgula. Exemplo, o menino berrou, chorou e dormiu. O menino berrou, chorou e dormiu. Então, nós temos aqui berrou, chorou, dormiu, 3 verbos diferentes. Os 3 verbos exercem, inclusive, a mesma função, verbo. Portanto, nós vamos separá-los por vírgula. Observação importante. Vejam que eu não coloquei uma vírgula antes desse e chorou. A gente não vai usar vírgula aí. Por quê? Berrou, chorou e dormiu tem o mesmo sujeito. Todos meninos. O sujeito vai ser sempre o menino. Portanto, nós não vamos usar vírgula antes de e quando o sujeito for o mesmo para as duas orações. Ok? Agora, quando tivermos sujeitos diferentes, nós vamos usar vírgula. Exemplo aí, Pedro chorou e João correu. Pedro, João, vírgula, e João correu. Por quê? Nós temos 2 orações diferentes com 2 verbos e 2 sujeitos diferentes. Portanto, eu vou usar vírgula antes do e. Outro elemento ou outra situação que também vai me exigir uma vírgula antes do e. Quando esse e tiver uma função, na verdade, tiver um sentido de ideias opostas, estiver ligando ideias opostas, sentido adversativo. Exemplo, Pedro correu por horas e não se cansou. Então, eu poderia substituir esse e por mas. Pedro correu por horas, mas não se cansou. Teria o mesmo sentido. Então, como esse e tem um sentido adversativo, eu não vou usar aspas. Desculpa, não vou usar vírgula antes de e. Desculpa. E
Também quando houver um polissíndeto. O que é síndeto? Síndeto é o conectivo. Poli, muitos. Então, quando houver o excesso de conectivo, por exemplo, Pedro correu e chorou e cansou e desistiu. Então, eu tenho um excesso desse conectivo. E isso faz com que eu precise colocar a vírgula antes do E. Ok? Então, na regra geral, não se usa vírgula antes do E, mas nesses 3 casos específicos você vai usar. Repetindo, quando houver sujeitos diferentes, quando o E tiver o sentido adversativo e quando houver a repetição desse E, o polissíndeto, ok? Nós vamos usar a vírgula aqui no nosso segundo caso para isolar o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é aquele termo da oração que nós usamos para chamar o nosso interlocutor, né? Exemplo, então, minha querida, não há o que se dizer. Então, minha querida, eu estou chamando o interlocutor. Então, outro exemplo, pessoal, prestem atenção. Pessoal, eu estou chamando o interlocutor. Então, isso é um vocativo, precisa ser isolado por vírgula. Esse talvez seja um dos casos de vírgula mais ignorado no nosso cotidiano, né? Bom dia, vírgula, fulano, né? Então, geralmente o pessoal manda tanto no WhatsApp, por e-mail, né? Bom dia, fulano, sem vírgula. Então, bom dia, vírgula, fulano, né? Boa noite, vírgula, ciclano. Então, sempre usar o vocativo isolado por vírgulas, né? Importante. Nós temos nosso terceiro caso de uso de vírgula, que é isolar o aposto. Então, o que é o aposto? O aposto é um termo que se refere a um termo anteriormente mencionado. Ele tem a função de explicar, né, enumerar, resumir, enfim, restringir o termo anterior. Então, ele tem sempre esse acréscimo, né, de uma informação a mais. Eu já tinha dado um exemplo aqui no comecinho da aula, né? Eu, vírgula, moradora de Brasília, vírgula, comprei uma casa. Então, moradora de Brasília, tá? Explicando, né, um termo anteriormente mencionado. Então, nós chamamos isso de aposto. Também vem isolado por vírgula, né? Nós temos, na verdade, 3 tipos de aposto, né? Então, o único aposto que não vai ser isolado por vírgula é o aposto resumidor. Porque, na verdade, ele vai resumir o termo anteriormente mencionado. Então, por exemplo, lápis, caderno, vírgula, todo o material didático deve ser enviado para a escola. Essa frase está muito grande para a legenda, então deixa eu arranjar uma frase menor. Vocês vão ver que os meus exemplos pequenos servem, já, na verdade, para isso, para colocar na legenda aqui para vocês. Mas vamos lá. Lápis e papel, tudo deve ser comprado, né? Então, o tudo está resumindo lápis e papel. Então, isso é o que nós chamamos de aposto resumidor. Então, nesse caso, você vai ver que a gente não vai isolar por vírgula. Todos os outros casos de aposto, eles precisam ser isolados. Ok? Então, esse é o nosso terceiro caso. Nós temos também a vírgula sendo usada para isolar, né, termos deslocados, antecipados, como complementos e adjuntos. Foi o exemplo que eu tinha falado aqui para vocês, né? A casa, vírgula, eu a comprei, né? Então, outro exemplo, hoje à noite, vírgula, assistirei a uma série. Então, hoje à noite, né, é um adjunto adverbial de tempo, né? Geralmente ele vem no final da oração. Então, quando ele está deslocado, ele pode ou não ser isolado por vírgula. Então, vocês vão ver que no caso de adjuntos adverbiais, né, a vírgula é facultativa, ela pode ou não acontecer. Geralmente, a gente usa a vírgula quando o adjunto adverbial for muito grande. Por exemplo, quando tiver mais de 3 palavras. Hoje à noite. Então, 3 palavras a gente geralmente usa, né? Todo adjunto adverbial, ele deve ser isolado por vírgula? Não, né? Então, se eu quiser falar hoje, né? Hoje assistirei uma série. Então, hoje uma palavrinha só, não tem necessidade de isolar por vírgula. Tem diferença semântica aí no uso dessa vírgula? Não, mas tem uma diferença de ênfase. Geralmente, quando você isola por vírgula, você dá ênfase a um termo. Então, já que é facultativo o uso dessa vírgula, lembre-se disso. Se você está usando a vírgula no caso facultativo, você está ajudando a enfatizar esse termo, ok? Um outro caso importante aqui é separar e isolar expressões explicativas, né? Isso é, ou seja, por exemplo, além disso, né? Então, exemplo, falou a verdade, ou seja, disse o que precisava. Então, esse ou seja vai ser isolado por vírgulas, né? Lembrando, vírgula antes e vírgula depois. Isso que é isolar, né?
Um outro caso importante também é isolar conjunções e conectivos deslocados, né? Exemplo, fui à feira, a frase original, fui à feira, porém não comprei nada, né? Então essa seria a frase original. Agora eu posso deslocar esse porém. Fui à feira, ponto vírgula, não comprei, porém, o que precisava. Esse porém, ele está deslocado, porque o lugar dele é entre as duas orações. Se ele está deslocado, eu preciso colocar vírgula antes e vírgula depois. Ok? Então, esse porém está deslocado, vou usar vírgula antes. Na regra geral, eu vou usar a vírgula apenas antes dos conectivos no caso de orações coordenadas. Mas, como o conectivo, nesse caso, está deslocado, vírgula antes, vírgula depois. Ok? Outro exemplo, separar local e data, né? No caso aí, Brasília, vírgula, 19 de maio de 2020. Então, essa vírgula está separando o local de data. Outro caso também, isolar orações adjetivas explicativas, né? Então, o que são essas orações adjetivas explicativas? São aqueles termos muito parecidos, inclusive, com aposto, que que explicam um termo anteriormente mencionado. Exemplo, o filme que você indicou é muito mais do que eu esperava, né? Então, o filme que você indicou, vou colocar é melhor que eu esperava só para ficar menor, né? Então, o filme que você indicou é melhor do que eu esperava. Então, que você indicou está explicando o filme, né? Observação importante. Esses são casos específicos em que o uso da vírgula pode alterar o sentido da oração, tá? Então, você colocar ou não vírgula faz diferença. Deixa eu dar um exemplo para deixar isso aqui mais claro. Se eu coloco assim, os alunos que estudaram foram aprovados, sem vírgula, tá? Os alunos que estudaram foram aprovados. Então, nesse caso, eu estou restringindo os alunos. Que estudaram está restringindo os alunos. Então, eu posso dizer que apenas os alunos que estudaram foram aprovados. Então, essa é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Nesse caso, não vou usar vírgulas. Agora, se eu usar essa mesma frase, isolando esse termo por vírgulas, né? Exemplo, os alunos, vírgula, que estudaram, vírgula, foram aprovados. Então, nesse caso, eu posso afirmar com segurança que todos os alunos foram aprovados. Por quê? Esse que estudaram, ele está explicando o termo anteriormente mencionado, ele não está restringindo. Então, isolar ou não esse termo vai fazer diferença na hora de interpretar o texto, né? Então, sem vírgula significa que apenas os alunos que estudaram foram aprovados. Com vírgula, eu estou dizendo que todos os alunos foram aprovados, porque esse termo está só explicando, né? Como se eu estivesse adicionando uma informação. Lembra disso, ok? Então, nesse caso, as vírgulas são usadas nas orações adjetivas apenas nas restritivas, apenas nas explicativas. Nas restritivas, não, ok? Então, observação importante, sugestão, revisar aí os casos de subordinação nas orações adjetivas, tá? Nós temos também a vírgula sendo usada para separar orações coordenadas, sejam elas separadas por conjunção ou não. Exemplo, fui à feira, mas não comprei nada. Então, esse mas, né, tá conectando duas orações. Por que nós chamamos aqui de orações coordenadas? Porque essas orações, elas são sintaticamente e semanticamente independentes, ou seja, uma não exerce função sintática dentro da outra e uma não depende da outra para fazer sentido. Eu poderia dizer aqui, fui à feira, sentido completo. Não comprei nada, sentido completo. Mas eu estou ligando essas duas orações. Portanto, esse período ele é composto por coordenação. São orações coordenadas. Nós usamos o conectivo aí, regra geral, usar uma vírgula apenas antes do conectivo, né? Então, fui à feira, vírgula, mas não comprei o que precisava, ou não comprei nada. Eu tô colocando comprei nada para ficar menorzinho para caber na legenda, né? Agora, se não houver conectivo, também vou usar vírgula? Sim, que eu tô enumerando termos, né? Lembra que de uma certa forma, isso é muito semelhante à nossa primeira regra, né? Elementos com a mesma função sintática. Então, vim, vi, venci, né? Então, uma frase mais famosa aí de orações coordenadas que não são separadas por conectivo. Nós chamamos essas orações de orações coordenadas assindéticas.
a, não, né? Não sindéticas. Lembrando que o síndeto é o conectivo, já tínhamos falado sobre isso, né? E nós também podemos usar a vírgula para marcar a elipse verbal. O que é elipse? A elipse é a omissão de um termo subentendido, né? Então, se eu digo assim, eu gosto de filmes de ação, você de comédia. Então, observe que depois de você, eu estou omitindo o verbo gostar, né? Então, isso é o que é uma elipse. A ideia está lá, mas a palavra não. Então, a elipse verbal, ela também é marcada pela vírgula, ok? Então, pessoal, esses são os casos de vírgula. Vamos ver outros casos de pontuação aqui, só para a gente ficar seguro, tá bom? Em relação ao ponto final, vocês vão observar que ele tem duas funções importantes. Finalizar uma frase ou uma oração, ou seja, antes do ponto final eu preciso de uma ideia, né, com um sentido completo, né? Então não use ponto final a não ser que eu tenha aqui um sentido completo, né? Então não quero dizer nada, ponto, sentido completo, né? Mas eu também posso usar o ponto final para marcar abreviações, né? Então senhor, doutor, né? Então SR ponto, senhor, né? DR ponto, doutor, né? Doutora, DRA ponto. Então, observem isso também. Você usa o ponto final também para marcar abreviaturas. Não use abreviaturas sem o ponto final. A interrogação, ela é usada para fazer perguntas diretas ou perguntas retóricas. Exemplo, por que você chegou tarde? Interrogação, né? Ou perguntas retóricas. Qual é o sentido da vida? Né? Interrogação. Então, perguntas... Ponto de interrogação é utilizado para fazer perguntas. Mas o ponto de interrogação também pode ser utilizado para marcar surpresa, né? Quando a gente diz o quê? Fulano disse isso, né? Isso, o quê? Então, na verdade, eu não estou fazendo uma pergunta, estou marcando surpresa. Né? Uma observação bastante importante aqui. Vocês com frequência vão observar que o ponto final às vezes é utilizado com uma exclamação do lado. Né? Então, o quê? Interrogação e exclamação. Cuidado, essa é uma marca de informalidade, né? Você pode usar isso no WhatsApp ou textos informais. Em textos formais, não utilize esse recurso. Então, ou você usa ponto de interrogação ou você usa ponto de exclamação, ok? Uma outra coisa é o uso de mais de uma pontuação. Então, ao invés de colocar um ponto de interrogação, coloca 3, né? O quê? 3 perguntas. A mesma coisa. Isso só é utilizado em textos informais, WhatsApp ou qualquer coisa do tipo, tá certo? Então, em textos formais, apenas um ponto de interrogação ou apenas um ponto de exclamação. E, falando em exclamação, é nossa terceira pontuação, né? Então, o ponto de exclamação, ele é utilizado para marcar surpresas, enfim, entusiasmo, súplica, ordem, horror, espanto, né? Então, animação, né? Iremos viajar, exclamação, uma forma de marcar entusiasmo, né? Foi ele o vencedor, surpresa, né? Que horror, né? O espanto, seja rápido, ordem. Então, a exclamação é utilizada nesse sentido. Né? Você também pode usar a exclamação depois de um vocativo, né? Então, vou dizer, fulano, né? Preste atenção. Então, é uma forma de você prolongar o vocativo, né? Você diz, fulano, preste atenção. É diferente de falar, fulano, preste atenção. Então, você pode também separar o vocativo usando uma exclamação. E você também pode usar a exclamação depois de algumas interjeições, né? Ai, que susto, né? Então, ai, né? Exclamação, né? Enfim. E também frases que exprimam desejo, né? Que Deus me ajude, exclamação. Ok? Lembrando que a mesma regra do uso de mais de uma interrogação serve para exclamação. Então, uma exclamação em textos formais, não use 3 exclamações, tá? Então, isso é marca de textos informais. Pessoal, vamos falar então agora sobre ponto e vírgula. Eu acho que é uma das pontuações que as pessoas talvez mais tenham dificuldade depois da vírgula, né? Então, quando a gente fala do ponto e vírgula, a gente está falando de um termo importante utilizado especialmente para enumerações, né? Então, você vai usar o ponto e vírgula quando houver enumerações, especialmente quando houver o uso de 2 pontos. Por exemplo, a matemática se divide em 2 pontos. Geometria, álgebra, trigonometria. Então, nós temos aqui enumerações, por isso o uso do ponto e vírgula,
ok? Nós também podemos usar o ponto e vírgula para separar um período que já se encontra dividido por vírgula. Já temos um exemplo desse aqui hoje, né? Fui à feira, ponto, vírgula. Não comprei, vírgula, porém, vírgula, nada. Né? Então, esse ponto e vírgula está sendo utilizado para substituir uma vírgula, já que nós usamos mais duas nessa oração. Então, se eu não tivesse substituído, eu teria usado 3 vírgulas nessa oração, né? Agora, é qualquer vírgula que pode ser substituível por ponto e vírgula? Não. Quando vocês tiverem essa opção, escolha sempre a vírgula mais importante. Nesse caso aqui, nós temos 2 orações coordenadas. A vírgula mais importante é aquela que está separando essas 2 orações. Por isso, essa é a única vírgula nessa oração que poderia ser substituída por ponto e vírgula. Ok? Enfim, vamos falar também sobre os 2 pontos. Quando a gente fala dos 2 pontos, ele é utilizado para você apresentar uma citação, né? Vocês vão encontrar isso com frequência em textos literários, né? No uso de diálogos, né? Por exemplo, ele respondeu 2 pontos, não, obrigado. Né? Então, nós temos aqui os 2 pontos apresentando uma fala, né? Você também pode usar os 2 pontos para apresentar uma enumeração, como no exemplo que nós já havíamos apresentado, né? Aqui, a matemática se divide em 2 pontos, né? Álgebra, blá, blá. Então, vocês viram que esses 2 pontos também está apresentando uma enumeração. Bem, e por último, para encerrar, nós vamos falar sobre as reticências, né? Então, as reticências também é a nossa última pontuação do vídeo. Na verdade, vocês têm outros sinais gráficos também apresentados aí na apostila, aspas simples, aspas duplas, etc. Então, quando a gente fala de reticência aqui, vocês vão observar que ela é utilizada, por exemplo, para suprimir um trecho ou um termo específico dentro de uma oração. Então, você coloca, por exemplo, reticências entre parênteses, isso mostra que você está omitindo parte de um trecho, né, ou de uma citação. Então, reticências entre parênteses, né? Onde está ela? Então, você está indicando que tinha um texto antes dessa frase, né? Então, é usado para suprimir uma parte de um texto, né? Você também pode usar reticências para dar aquela ideia de uma ideia inacabada, né? Eu gostei da nova casa, mas do quintal, aquela ideia inacabada. Uma observação importante aqui, ó, observação importante. Cuidado, que muitas vezes você pode substituir reticências por etc. Né? Então, comprei lápis, papel, etc. Certo? Comprei lápis, papel, reticência. Ou seja, comprei outras coisas também. Mas eu não posso colocar reticências depois de etc. Então, escolha ou etc. ou reticências. Nada de usar os 2. Ok? Porque nesse contexto aqui, eu posso substituir um pelo outro. Né? Desculpa, eu tinha esquecido do travessão, né? Nós temos também o travessão, né? O travessão, ele indica a mudança de um interlocutor em um diálogo. Então, vocês vão encontrar isso também em textos literários, né? Quando você tem um diálogo, um travessão indicando a fala do outro, né? Travessão, por que você chegou tarde? Travessão, porque estava doente. Então, você tem aqui um diálogo. Você indica que são interlocutores diferentes por meio desse... E a troca dessa fala por meio do travessão. O travessão também pode ser usado no lugar da vírgula ou mesmo do parênteses em alguns contextos. Deixa eu dar um exemplo de uma oração que eu já dei aqui, né? Os alunos, vírgula, que estudaram, vírgula, passaram na prova. Eu poderia colocar os alunos, travessão, que estudaram, travessão, passaram na prova. Então, qual que é a diferença de usar a vírgula ou travessão aqui? O travessão dá uma ênfase ainda maior aos textos, tá bom? Então, pessoal, esses são os nossos casos de pontuação. No material que vocês têm disponível aí, vocês têm explicação para uso de aspas simples, aspas dupla, vocês vão ver também explicação para o uso de parênteses, então não deixem de acompanhar o vídeo com o material e ler o material com atenção, né? E não deixem também de fazer os exercícios correspondentes a essa aula, ok? No mais, eu gostaria de agradecer a presença de vocês hoje. Se você gostou, dá um like e faça sua inscrição no canal. Eu já falei, tô super youtuber. E nós nos encontramos na semana que vem na nossa última aula desse ciclo, ok? Um grande abraço, tchau, tchau!